Glória a Deus. Nós fizemos já o pedido das cadeiras. Elas chegam daqui a alguns dias. Amém? Nós vamos colocar 50 cadeiras. Deus nos abençoou. Amém? Deus faz, basta a gente acreditar. Nós começamos com 20, aí depois foi 30, agora 50. Pelo menos não vai ficar ninguém sentado nas cadeiras brancas. Amém? As cadeiras bonitas, existentes, preta de preferência, para quem limpa, né, irmãos? Uma benção, cadeiras novas, em nome de Jesus. Falei para o Gabriel, ele falou assim para mim: pastor, nós vamos fazer com essas cadeiras. Falei, elas vão para a obra missionária, né? Deus tem uma unção apostólica sobre essa igreja e ela está parada. A gente tem que ativar essa unção apostólica. Vamos começar de perto, vamos Bataiporã, Casa Verde. Deus tem uma unção apostólica sobre essa igreja. Amém? Nós vamos abrir outros trabalhos. Às vezes é que a gente está muito pesado, ela não aguenta, mas ela aguenta a gente mais leve. Nem que a gente amarra duas, né, irmãos? Mas ela serve ainda. Está servindo agora, não é? Amém? Então daqui a alguns dias, eu não vou dizer quando chegará, porque esse negócio de entrega é meio complicado. Mas o pedido já foi feito e acertamos alguns detalhes essa semana e logo chega. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11. Queria pedir, Cauã, que você aumentasse meu microfone um pouquinho só. Estou com a garganta um pouco. Quem já teve afta aqui? Eu tive uma na amígdala, já viu isso? Misericórdia, né, irmãos? Hebreus capítulo 11. Eu gostaria, antes de nós lermos a Bíblia, orar. Às vezes a gente estaciona em alguns chamados de Deus, mas Deus sempre me usou na área de libertação, e Deus pediu para que eu orasse nessa noite. A Bíblia diz não, o Espírito Santo me diz que há um espírito de morte aqui. Eu vou repreender esse espírito, em nome de Jesus. Amém? Peço que você se coloque de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos, Senhor, a autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, e repreendemos agora, Senhor, com toda a armadura celestial, todo espírito de morte, em o nome de Jesus, seja repreendido, anulado, cancelado, em nome de Jesus. Eu digo, espírito de morte, pegue tudo que é seu agora e sai em nome de Jesus. Eu te ordeno, saia agora, saia dessa vida, saia dessa família, saia dessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tome o lugar que está vazio. Tome assento neste lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido? Eu vou ler o texto hoje, você sentado mesmo. Alguns domingos já eu tenho ministrado uma palavra que Deus tem ministrado no domingo de manhã. Eu estou até com medo de domingo de manhã virar um culto, que a gente começa a estudar a Bíblia, irmãos, Deus começa a falar, e aí Deus não para, eu vou embora, Deus continua falando comigo. Hoje à tarde, às vezes quando eu estou muito cansado, trabalhei muito ontem, eu no domingo chego, no domingo eu tenho que dar uma descansada. E a descansada que eu falo é meia hora, tá? Não pensa que eu durmo 3, 4 horas, não gosto de dormir, não gosto, acho que é perca de tempo. E eu fiquei feliz esses dias que eu li que todos os grandes homens intelectuais e como é que fala? Einstein, esse povo todo aí, eles dizem que dormir é perca de tempo. Eu falei, então estou na linha correta.
Mas aí eu descansando e Deus falando comigo, e eu levantei para ler a Bíblia, Deus falando comigo. Deus quer falar conosco sobre algumas coisas, sobre fé. Amém? Eu lembro que eu cantava um corinho aqui na igreja, que dizia assim: eu tenho fé, fé. Ixi, não tem mais ninguém naquela época? Eu tenho fé, 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 fé. Ele é meu guia e a minha vida. Ele é meu guia e a minha vida. Só tem uma meia dúzia aí. Eu acho que os irmãos estão indo embora da igreja. E aquele assim, ó: a minha fé. É que eu peguei alto, né? Pela graça de Jesus, a doença vai saindo, porque não resiste à luz. Sai. Não, manda aqui. Lá para a porta. Em nome de Jesus. Nossa fé tem que ser poderosa. Amém? Fé poderosa. Hebreus capítulo 11. Eu pedi para você permanecer sentado, que eu vou ler todo o capítulo. Peço que ninguém durma. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: não durma. Eu vejo que tem irmãos que dormem. Hoje eu estava ministrando de manhã, tinha uma irmã assim, ó. Vamos fazer um combinado: se o irmão do teu lado começar a querer cochilar, você dá aquele cutucão ungido. Se ele não acordar, você dá um soco ungido. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e convicção, diga assim comigo: convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, é só convicção que você vai repetir, amém? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó, para o irmão do lado, diga assim: puxa vida, Deus estava doido aqui. 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, as suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Amém? Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas,
vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Amém? Qual a tua pátria? Olha para o teu irmão e diz assim: qual é a tua pátria? É uma pergunta sem resposta. Por favor, não quero ouvir coisa parecida brasileira, não quero nada disso. Por isso eu pedi para você não responder. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Agora você responde ao teu irmão, diga assim: a minha é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ter chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José aproximou do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha para o teu irmão e fala assim: o opróbrio de Cristo em Moisés. Por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Espírito Santo, ministra a tua palavra, fale conosco,
Está tão gostoso aqui. Há uma glória tão boa aqui. Pedimos, Senhor, fique à vontade, Espírito Santo. Tu tens liberdade. Quero ser apenas uma luva, para que o Senhor possa pôr as tuas mãos e falar com o teu povo, e tocar, e ministrar, em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão do outro lado e diga assim: não espere que a palavra te agrade. A gente não pode esperar que a palavra venha nos agradar. A igreja, ela adota estratégias. Já ouviu falar disso? Estratégia? Alguém aqui já participou de alguma estratégia? Célula. Quem já participou de célula? Pequenos grupos. Quem participou? Quem já participou daqueles escola de líderes? Deixa eu ver. Ninguém? Nós estamos numa estratégia agora de crescimento que se chama ganhando multidões e cuidando bem delas. Já ouviu falar disso? Se chama MDA. Pastor Eibe, lá de Fortaleza. A igreja dele tem 5.000 células. Só que eu fico preocupado que a gente está cuidando tanto, que a pessoa nem quer mais seguir o seu destino. Está tão bem cuidada que a pessoa não quer seguir o destino dela. Ixi, pastor falando destino, é chamado, é propósito. Cada um de nós fomos predestinados. Predestinados. Não é eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia diz que também os predestinou. Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: você é predestinado. O que quer dizer predestinado? Deus fez um destino para você antes de te criar. O que é maior, você ou o destino? Quem é maior, você ou o propósito, irmão Valdir? Propósito. Deus não criou você e olhou para você e disse: essa aqui tem cara de ser evangelista. Não. Deus criou tudo para o seu propósito. Quando Ele te criou, Ele criou e disse assim: a Larissa é para esse propósito, a Maria é para esse aqui, o José não, o José é para cá, o Pedro é para lá. Durante muito tempo a igreja ficou brigando com as visões calvinistas de predestinação, e chegaram à conclusão que predestinação está furada. Só os presbiterianos ficaram com a predestinação. Eu, estudando sobre o movimento calvinista, eu comecei a pensar e falei assim: não, Calvino não estava errado, Calvino estava mal informado, porque Calvino usava a predestinação para dizer que uns eram salvos e outros não. Mas quando alguém começa a desenvolver um pensamento, aparece muita coisa. É muito fácil dizer o Calvino errou, mas ele começou a desenvolver o pensamento. Todos nós somos predestinados com o propósito de Deus. Só que nós temos o livre-arbítrio, que aí a gente faz as escolhas que nós queremos. Deus te criou para ser um adorador, levita, tangedor na casa de Deus, e você quer cantar música sertaneja lá no barzinho da esquina. Pode, pastor? Pode. Ué, você pode tudo, mas isso não é o propósito de Deus. Quando eu leio esse texto de Hebreus capítulo 11, eu fico entusiasmado quanto esses homens, essas mulheres, a Bíblia não cita ela, mas ela está aqui. Joquebede,
entendeu o que Deus queria fazer na vida de Moisés. Quando a Bíblia fala assim, viu que o menino era formoso, você acha que alguém vai esconder o menino porque o menino é bonito? Você acha que Deus está querendo falar sobre beleza física? A Bíblia está falando sobre a glória de Deus, porque a Bíblia diz assim, um coração alegre de Deus formoseia o rosto. Quando Moisés nasceu, ela falou assim, menino é cheio de glória, isso aqui é de Deus. Irmãos, o que eu acho interessante, eu leio esse texto entusiasmado, a Bíblia diz que fizeram tudo, mas não vira promessa. Mas não tem problema, porque Deus tinha algo maior, algo superior para eles. Acho tremendo isso, que o propósito aqui na vida desses homens, na vida dessas mulheres, estava muito maior do que as suas próprias vidas. E quando nós perguntamos hoje para um crente, qual é o propósito de Deus na tua vida? Ele fica assim, pregar a palavra, aquelas palavrinhas, sabe, que crente pode falar, pregar a palavra para o meu vizinho. Que bonitinho. Vocês estão comigo, irmãos? Parece que vocês não estão nem gostando. É porque eu estou teatral, é assim, a glória vai, ela movimenta. É bonitinho, você fala assim, por que você está nessa terra? Para louvor da glória de Deus. Eu preguei aqui, se eu não me engano, domingo passado, que não dá para fugir do propósito. A gente até tenta, a gente fala assim, eu não vou fazer, eu não vou. A gente até sai da igreja, não, isso aqui eu não quero fazer. E aí roda, e Deus termina no propósito. Deus fez isso com Sansão, mesmo ele longe, Deus cumpriu o propósito. Você nasceu para matar filisteu, você vai morrer matando filisteu. O diabo, a maior estratégia do diabo, você sabia que a estratégia do diabo não é levar a pessoa para o inferno? Porque pensa comigo, levar para o inferno é que às vezes a gente está com um pensamento, uma teologia católica na cabeça, e a gente acha que o inferno, o diabo fica lá, tome. Não, a Bíblia diz que o inferno, Satanás também sofrerá. Então que gosto é esse? Apesar dele ser o capeta, né? Mas que gosto é esse de ver a pessoa sofrendo junto? Ele não quer levar as pessoas para o inferno. Isso aí é o plano B. Ele quer atrapalhar o propósito. Ele quer furar o olho de Sansão. Ele quer fazer de Gideão um banana, mandando Gideão malhar trigo no lagar. Sabe por que Deus chega para Gideão e diz assim, ei, homem valoroso, aleluia? Porque Deus, ele diz, como diz para Samuel, eu não vejo o exterior, eu vejo a essência. Deus te criou, Ele sabe daquilo que você é capaz. Ainda que o mundo diga que você não é nada, ainda que Satanás diga que você vai envergonhar o nome de Deus, Deus olha para você e diz, você é o meu vitorioso, você é o meu homem valoroso, você é o meu homem de guerra. Deus chega, em uma outra tradução da Septuaginta, Deus chega para Gideão e diz, homem de guerra. Que homem de guerra? Ele está lá. Aí as pessoas tentam justificar, mas ele estava fazendo alguma coisa. Muita gente malhava trigo no lagar, tá? Não pensa que Gideão era um homem especial que malhava trigo no lagar. As pessoas tinham que comer, querido. Ele também foi um medroso. Ele também foi um homem que ficou com medo. Mas Deus vai lá e diz, olha, eu te conheço. Esses homens aqui, Deus conhecia eles. E Deus levou eles para todos os lugares. Mas eles tinham fé. Olha para a pessoa que está lá dizendo, você precisa de fé. Diga assim, você precisa de muita fé. Agora eu preciso falar sobre dois tipos de fé. Nós estamos tendo um curso aqui na quarta-feira. E aí os irmãos trouxeram o esboço para mim. O Franz trouxe um sobre fé. E agora estou pegando um pedaço do esboço dele. Dois tipos de fé. Existe a fé mística e a fé de Deus. Diga assim, uma pessoa do outro lado, fé mística, fé de Deus. A
fé mística é aquela que você fala assim: você tem fé? Oh, tenho fé. Tem Jesus Cristo? E ainda termina a frase. Eu tenho fé. Tem fé em Jesus? Tem fé em Jesus. Essa é a fé mística. A fé que a gente fala assim, fé. Aquela fé que a gente, quando alguém pergunta, você tem fé? A gente responde sem pensar. E existe a fé de Deus. E aqui o texto fala o que é a fé de Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é certeza de coisas que se espera. A gente para aqui, porque a fé mística era assim. Ela te dá certeza daquilo que você está esperando. Pastor, estou tanto esperando minha cura. Estou esperando um milagre. Eu estou esperando o meu filho ir para Jesus. Isso é bonito. Mas o reino de Deus não resume nessa fé. A fé não é somente coisas que você espera. Diga assim: a fé não é somente coisas que eu espero, mas a fé é também convicção. A gente tem que entender o que é convicção. No dicionário diz: convicção, crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas, ou com base em razões íntimas, ou como resultado de influência ou persuasão de outrem. Convencimento, isso é convicção. Por que eu estou trazendo diferença aqui? Porque a fé mística, ela é uma fé que todo mundo pode dizer que tem. A fé de convicção, que é a fé do reino, a fé que possuiu Abraão, que possuiu Isaac, que possuiu Jacó, que possuiu Joquebede, é uma fé baseada na convicção. Convicção essa que dá, irmãos, razão para eu ser convicto. Por exemplo, quando alguém pergunta para você: por que você crê em Deus? O que você fala? Porque Deus é bom. Um ateu chegou para você e falou assim: que bobagem, você crê em Deus? Me prova que Deus existe. Um ateu pede para você provar que Deus existe. Não dá. Sabe por quê? Primeiro, que Deus não faz questão nenhuma de provar que Ele existe. Segundo, eu tenho fé em Deus porque eu o conheço. Eu tenho fé em Deus porque eu usufruo da sua presença. Eu tenho fé em Deus porque eu me relaciono com Ele. E a minha experiência, para mim, quando um ateu pergunta para mim, eu falo assim: não, porque eu tenho experiência com Deus. Você nunca teve? Não. Ninguém pode falar daquilo que você teve. Ninguém. Sabe o que fez esses homens, querido? Até diz a palavra que uns foram cerrados no meio. Foi a fé, a convicção de que eles tinham de que o reino é real. O que eu quero falar nessa noite, querida, é que muitas vezes nós estamos vivendo algo que é tão místico, tão filosófico, que chega a sair fora da realidade. E o reino de Deus, ele é real. Ele é real. Olha para o teu irmão e diga assim: o reino de Deus é real. O reino de Deus não é uma filosofia, não é um pensamento, ele é real. A Bíblia diz aqui. Vamos lá para a aula de escola bíblica. Hebreus é uma carta de um hebreu escrevendo para os hebreus.
e combatendo a heresia da lei. Eles diziam: não, a gente não é mais lei, não. A gente agora vive debaixo de um Deus real. Porque a lei, ela distanciava o homem de Deus. Deus tocava em quem? Lá no Antigo Testamento, na lei, Deus tocava em Moisés. O rosto de Moisés ficava resplandecente. Eles iam até no monte. Meu Deus, eu acho que se eu vivesse naquele tempo, eu nem ia subir no monte, eu tenho medo. Eu tenho medo daquele Deus do Antigo Testamento, não dá medo? Meu Deus do trovão, Deus do fogo. Elias era um homem que tinha Deus. E foram lá, manda 50 homens falar com Elias. Elias olhava: o que vocês querem? Falar com você. Cai fogo. Consumia. Eu tenho medo daquele Deus lá. Mas era um Deus que estava acessível para aquele tempo. Deus não muda. Amém? Deus estava, querido, separado do homem. O homem brigou com Deus. Tivemos uma discussão com Deus. Deus falou assim: olha, agora entre eu e você tem um abismo. E quando eu quiser falar com você, eu passo esse abismo. Você não pode chegar até mim. E Deus disse assim que nada, somente o sacrifício poderia religar. Isso significa religião, religar. E Jesus é a nossa religião. Agora a gente tem acesso a essa intimidade. Mas esses homens aqui, eles viviam algo real. Como que serra alguém no meio se não é real? Como que um homem que está numa cidade que era a metrópole da época, nossa capital aqui é Campo Grande, né? Falaram tanto de Campo Grande para mim, eu cheguei lá, falei: nossa, eu vou chegar lá, aquele negócio. Aí eu acho bem interior também Campo Grande ainda, apesar de não ser, mas tem característica de interior. Mas vamos pegar Campo Grande, a nossa referência. Ur dos Caldeus, onde Abraão estava com o pai dele, é como se fosse Campo Grande. E aí Deus fala assim: agora você vai sair daí e vai passear naquela região ali de Batayporã, Anaurilândia, Vila Quebracho. E você vai andar lá, Abraão, como se aquela terra fosse tua. Pastor, como que é essa voz? Ah, Deus falou, ele sentiu no coração. Não, irmãos. Olha para o irmão do outro lado e diga assim para ele: supera esse negócio de sentir no coração. Supera. Meu pastor fala isso, meu pastor fala. Não fala que você sentiu no coração, que eu tenho até medo, vai que é um infarto. Ah, eu senti no coração. Não, supera isso. Sinta Deus falando real com você. Irmãos, eu estou ministrando aqui para os irmãos, eu estou sentindo uma glória aqui. Sabe por quê? Porque Deus quer nos levar a um novo nível. Deus quer nos levar a um novo tempo. Às vezes essa palavra aqui para você é custosa, é dura. Não é a palavra que você quer ouvir, mas é a palavra que Deus quer falar. Deus quer nos levar a um novo nível. Um nível que nós não separamos da nossa religião. Ah, que igreja você frequenta? Quantas vezes você vai? Eu vou aos domingos. Não, Deus quer algo que transcende igreja. Deus quer algo que transcenda o culto de domingo. Deus quer pegar você no teu serviço lá, você ser cheio da glória. Deus quer que você esteja dirigindo e você esteja cheio do Espírito Santo e comece a falar em línguas estranhas e faça vergonha para quem está fora do carro. Eu lembro do meu pastor, eles foram para Bahia, para um congresso, acho que 2 ou 3 dias de viagem de carro, um Golzinho 1000, eles foram. O Gol, apesar que o meu pastor, os Golzinho 1000 que ele tinha, não era 1000, tinha alguma coisa naqueles motores. E aí ele pegou 5 pastores, ou 4, não me lembro, e 3 pastores e um irmão que quis ir, novo convertido. E aí começou, meu pastor dirigindo, 5 horas dirigindo, ele começou a orar, e o Espírito Santo tocou eles, e os pastores começaram a orar, e o carro encheu de glória, e daqui a pouco o irmãozinho que estava mais ou menos se convertendo, começou: para, e diz eles que ele só ouviu o irmão falando: para,
mas eles orando, e Deus tocando, ministrando. E eles pararam num posto, baixou o ânimo, e o irmãozinho estava branco. E meu pastor falou assim para ele: o que foi? Ele disse: eu fiquei com medo de você ser arrebatado. E da onde eu estava, eu não conseguiria atingir o volante. Cuidado, hein? Cuidado com quem você anda, ou você vai ou você fica. Eu tenho até medo, irmãos, de andar de avião. Vai que o piloto é crente, não é? E a gente não está naqueles dias. Misericórdia. Se fosse esses dias aqui, muita gente ia morrer, se o piloto de um helicóptero que tem aí fosse crente. Vai passar de helicóptero assim lá adiante. Depois o povo fala que está em crise, né, irmãos? Ó, o helicópterozinho, chega e esquentou o motor aqui em Nova Andradina. É assim, pão e circo continua. Irmãos, Deus quer ter algo conosco real, verdadeiro, que transcende aquilo que é ilusão. O autor de Hebreus fala assim: olha, Abel ofereceu uma oferta tão legal para Deus, que Deus recebeu. Isso para Hebreus era algo tão sério, porque os hebreus, eles estavam querendo voltar para a lei. E agora eles falam que não é o sacrificar, porque Caim também sacrificou. Diga, os dois sacrificaram. Pergunta para a pessoa do outro lado, diga assim: está difícil ficar aqui hoje no culto? Assim, foi difícil vir aqui hoje? Como você está? Está chato? Pergunta. Porque se tiver, não vale a pena você ficar. Porque Deus não quer sacrifício. Davi estava num tempo, querido, de lei. Não vai depois da manhã falar que eu mandei as pessoas fora da igreja, misericórdia. Uma vez eu falei um negócio parecido, alguém saiu no jornal imprensa. Não era jornal imprensa não, era a boca do povo mesmo. Falando que eu mandei o povo para fora da igreja. Não, eu estou dizendo, querido, que não é o sacrificar, não é esquentar a cadeira da igreja. Paguei hoje, pastor, sentei aqui, ó, essa cadeira está até quente, tanto que eu fiquei aqui ouvindo um pastor chato falar 2 horas. Vou embora, segunda-feira braba, ó, a benção. Não, é como você faz, é como você está fazendo. Abel falou assim: eu vou oferecer a Deus o quê? Vou pegar o melhor, esse aqui vai ser o melhor. E ele preparou, e ele consagrou, e ele ajeitou, e ele arrumou. Caim falou: eu vou oferecer o quê? Vai esse aqui. E a fumaça de Deus, e a fumaça do sacrifício subiu. O passo de Caim Deus rejeitou. Mas nós não estávamos falando de um tempo, querido, de onde Deus queria, não, Deus só queria o sacrifício. Você pode vir na igreja, você pode bater no peito: eu sou evangélico, sou crente, mas você pode fazer isso de maneira superficial. Você pode vir na igreja, mas ser um crente 007, sabe? Crente 007 é aquele espião, ninguém sabe que ele é crente. E já viu o 007? Ele capota, ele cai do avião, ele quando levanta o cabelo está intocável. É aquele crente que ninguém sabe que ele levou uns tombos, umas rasteiras, mas ele é crente. O mais conhecido, crente Raimundo, que é aquele crente que está com o pé numa canoa e o pé na outra canoa. Esse tempo atrás eu fui com meus pastores pescar lá no Iviema. E aí o menino pulou do barco, o menino estava levando a gente para pescar, e esqueceu de amarrar o barco, e o barco foi descendo. E só tinha eu. Está sendo gravado, mas vou ter que falar. E os outros 2 eram velhinhos já, um com o joelho estourado e o outro com o senhor. Eu falei: eu vou ter que dar um jeito. E aí, irmãos, eu consegui pular no pierzinho, só que aí a outra perna ficou. E o barco foi indo e eu grudando no pier.
Já viu falar de espacate? Eu fiz. Mas eu consegui na ponta do pé segurar o barco aqui. Tem gente que é assim, tá um pé na igreja de todo mundo. É o Raimundão. Tem o crente Kodak. Essa eu não sabia, pastor. É o que vive de revelação. Cada piscada é um flash. Tá? Nunca ouviu isso? Nunca ouviu isso? É o crente Kodak. Revelação. Tem o crente chuchu. Perdoe aqueles que gostam de chuchu, mas eu gostaria de falar para você. Alguém fala assim: eu gosto de saladinha de chuchu, pastor, é uma delícia. Não, você gosta de vinagre com sal. Pastor, porque você não comeu chuchu com feijão? Não, você gosta de uma esponja com gosto de feijão. Chuchu não tem gosto de nada. É para a gente encher o bucho. O crente chuchu é assim, ele está na igreja, ele tem as características da igreja, paz do Senhor. Aí ele está no mundo, ele também é do mundo. Você pode ser isso daí. Isso pode durar 20 anos. Eu conheço gente que é crente não, evangélico. Eu conheço gente que é gospel. Essa é bonita. Gospel, que vive isso a vida inteira. Não tem essência, não tem característica. Muita gente nessa Bíblia aí. Folheia a Bíblia, você vai achar muita gente. Mas esses que Hebreus 11 diz, foram homens que foram além. Ainda que ninguém mandasse, ninguém mandou Davi ser um adorador. Ele já tinha o seu destino, ele seria o rei de Israel. Mas ele não ficava nas horas vagas pensando em nada. Davi tinha um problema. Davi não poderia ficar sem fazer nada, sabia? Davi tinha um problema. Tem gente que consegue ficar sem fazer nada, pensando em nada. Tem gente que não consegue. Davi não conseguia. Quando ele ficou sem pensar em nada, ele adulterou, assassinou. Só aqui, sem fazer nada. Então o que Davi fazia para não ficar parado nas horas vagas? Ele adorava. O Salmo 140 diz que o Senhor adestra os meus dedos para a batalha e a minha mão para a guerra. As maiores batalhas de Davi eram conquistadas na adoração. Você tem uma escolha: andar com espada, com canhão, com tiro, com bomba, sofrendo, gritando, esperneando, vivendo um conflito, ou você pode viver na intimidade do Senhor. Pastor, glória a Deus, porque aí eu não vou passar nada disso. Aí que está a mesma coisa. O sol se põe sobre todos. Só que fala para Abraão, Abraão, que coisa, Deus pediu o teu filho. Ele fala: e daí? Fala para Enoque, Enoque, caramba, você não viveu nada nessa terra. Ele vai ficar doido com você. Porque para ele a essência de Deus, a presença de Deus era tão melhor, que ele falou: Deus, vamos embora. Deus falou assim: você tem opção, ou você vai ou você fica. Tem um jovem que eu vi ele desse tamanhozinho. Ele usava um aparelho, e o pai dele falava assim: João Marcos, eu ia tocar, eu tinha 3 notas. Quando eu aprendi a tocar 3 notas, era Dó, Fá e Sol. Dó, Fá e Sol. Eu cheguei para o pastor das congregações e falei assim: precisando de um tocador, pode me levar. E eu ia 3 notas. 3 notas, eu resumia todas as músicas em 3 notas. E no meu tom. As irmãs cantavam assim, porque eu tocava só em Dó. Mas eu me coloquei à disposição. E eu lembro que a gente ia, ele falava assim: João Marcos, ora ao Senhor pela viagem. E ele com o aparelho, Pai poderoso, agora. E eu aquela vontade, eu sempre fui assim, né? Não é algo que está dentro de mim, e eu com vontade de rir. Mas eu falo: não, vamos orar. Mas quando o João Marcos nasceu, a pastora Esther recebeu uma profecia. E Deus falou assim para ela: Deus tem pressa desse menino. E o João Marcos foi uma bênção na igreja, ajudando os jovens. João Marcos era pau para toda a obra. O que precisasse fazer, o João Marcos estava disponível. Mas com 22 anos, ele foi acometido com a leucemia.
Puxa vida, eu lembro dos pastores, o pastor Marcos Peruzzi e a pastora Esther ficaram tristes. E você olhar para o João Marcos, ele sempre teve um sorriso grande, devido ao aparelho que ele usou, né, irmãos? E aí ele sempre sorrindo, careca, pálido, sorrindo. Ele gravava vídeos. E a mãe dele falou assim: pastor, eu não entendo. Deus disse que ele tinha pressa do meu filho, e que o testemunho, aliás, e que a palavra dele chegaria aos quatro cantos da terra. Ele gravou um vídeo, pôs no Facebook, e as pessoas começaram a ligar para a mãe, dizer: eu sou da Inglaterra, e eu fiquei comovido com a palavra que seu filho deu. O outro: eu sou da Alemanha, eu fiquei comovido. Meu pastor falou assim: está se cumprindo, pastor Esther. E aí um dia o João Marcos ficou muito ruim, e lá na cama da UTI, os pastores orando, ele começou a dizer 2 dados. Ele não estava acordado. Em uma experiência espiritual, ele começou a dizer 2 dados, um vermelho e um azul. 2 dados, um vermelho ou um azul. Na hora, o meu pastor disse: escolha o azul. Isso dentro de uma sala de UTI. O pastor orou para a mãe dele e disse assim: Deus está dando oportunidade para ele, ou ele vai ou ele fica. E o meu pastor olhou para assim: vai, João Marcos, vai, lá é melhor. Ele começou a dizer assim: eu vejo anjos, eu vejo um homem de barba branca, 2 dados, um vermelho e um azul, qual você escolhe? E a mãe e o pai disse: pode ir. E naquela hora, João Marcos morreu. A gente tem que entender, querido, que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente consegue ver. A Bíblia diz assim que o coração do homem ele faz muitos planos. A gente não consegue entender, a gente é pegado a essa terra, a gente é pegado às nossas coisas, a gente é apegado à nossa profissão, a gente é pegado ao dinheiro, e às vezes Deus vem e mexe tudo, porque Ele tem um propósito maior. Eu vou confessar para os irmãos, e quando eu vim para Nova Andradina, eu não queria vir não. Eu nunca tinha vindo para o Mato Grosso do Sul. Por falar que era um Pantanal, eu achava que as onças passavam assim. Alguém já ouviu isso? O povo pensa isso, não é? Alguém já ouviu isso? E eu pensava, a hora que falava assim, é uma cidade pequena, na minha cabeça era tudo oca. Aí eu achei que eu ia ter aqueles índios, e aquela coisa. E eu sinto um pouco de dificuldade com índio, sabe, eu ainda não me adapto com índio. Falei isso dentro de uma aula de indígena. Falei: não, mas eu quero aprender a gostar do índio. Aqui eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu estou começando a ver que eles foram muito judiados, sabe, irmãos? Muito errado. O Brasil errou muito com os índios do Brasil. Os povos indígenas, aliás. Irmãos, e aí eu falei assim: não, eu não vou. Eu estava cuidando dos jovens da igreja, algo gostoso, algo fluindo, a unção, a glória. Aí meu pastor falou: você vai. Ele falou no culto de domingo. Ele falou: Altair, quer ir para o ministério? Eu falei: amém. Sabe quando aquela coisa? Amém, daqui uns 20 anos. Eu vou fazer o seminário, uns 5 anos, mais não sei o quê. Ele diz: 30 dias. 30, irmãos. Você tem noção que é 30 dias para você mudar a tua vida? Eu chegava às 6 horas do meu serviço, eu deitava no colo da minha mãe. As minhas 2 irmãs já tinham casado, só estava eu e a caçula. Eu falei: meu Deus, eu não posso deixar minha mãe. Aí meu pastor falou: 30 dias. 30 dias eu tive que devolver carro da firma que estava comigo, eu tive que devolver a firma que eu estava gerenciando. Aí chegou alguém e disse assim: não, você vai gerenciar uma loja de calçados para ganhar bem. O outro chegou e disse assim: não, você vai montar uma loja de embalagens e flores em Minas Gerais. Eu disse assim: olha, não posso fazer mais compromisso com a minha vida, ela já não é minha. Eu peguei um Corcel 80, acabado de fazer o motor, eu, meu pai, e viemos para cá. Gastei 3 tanques de combustível para chegar aqui. O dinheiro que eu tinha ficou na viagem. E Deus me tratou
Durante 2 anos Deus me tratou sozinho. Eu não conhecia ninguém. Eu comia da comida que me davam. Às vezes alguma irmã batia na porta. Ó, missionário, uma comida. Às vezes ninguém batia. Não passei fome. Fiquei morando dentro da igreja durante 2 anos. E Deus foi fazendo. Às vezes a gente não pode, querido, ficar preso àquilo que nós achamos que é nosso. Esses homens, eles viveram algo que estava além deles. E é isso que eu te convido a viver nessa noite. Convido você a deixar as suas convicções nessa noite. Eu convido você a abandonar a sua verdade e passar a viver na verdade de Deus. A passar a viver uma experiência real com Deus. Aonde você não mais escolhe, mas Deus escolhe por você. É isso. É isso. A pastora, quando eu conheci ela, eu falei, olha, você tem que estar disposta a viver comigo da seguinte forma. A gente pode ter alguma coisa, como pode não ter nada. E eu fui um péssimo namorado para ela, sabe por quê? Porque eu não conseguia pagar nem o meu lanche. E ela, coitada, ela tinha que pagar. Quem pagava meu lanche era meu pai, quando não a Márcia. Saiu meu pai, a Márcia e a pastora. E a gente comia e diz ela depois que ela conseguiu, porque ela pensou, esse cara não vai pagar nada. Mas eu não tinha. E eu creio que hoje também, se Deus falar assim, ó, deixa tudo, eu deixo. Eu não estou falando para você viver esse radicalismo, mas eu estou falando para você deixar Deus fazer. Ele não vai tirar de você. As coisas vão continuar lá. Jesus encontrou um jovem, ele chegou para o jovem, o jovem chegou para ele, aliás, e falou assim, Jesus, eu quero saber o que eu preciso para te seguir. Ele ficou tão impactado com a obra que Jesus estava fazendo, que ele falou assim, eu quero seguir o Senhor. E Jesus falou assim, olha, eu preciso de alguém que seja uma pessoa correta. Ele diz, eu sou. Eu preciso de alguém que cumpra os mandamentos. Tudo, sei. Honra teu pai e tua mãe? Honra Jesus. Não mata? Não mata Jesus. Beleza. Aí Jesus falou assim, agora nós vamos mexer na sua zona de conforto. Pega os seus bens. Você é rico, né? Sou, Jesus, o senhor está com uma oferta, ó. Estamos aqui para te abençoar. Um desminho, uma ofertinha, não sei o que. Faça um cheque. Não, faz melhor. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Vamos! Aí o jovem baixou a cabeça. Foi mal. Mas a gente é aquele crente engomadinho, sabe? Bonitinho. Adoro, bate palminha, lê a Biblinha. E às vezes Deus fala assim, calma, vamos sacudir isso aí, vamos balançar isso aí. A mesma situação aconteceu com um homem fazendeiro, arava a terra, plantava, colhia, tinha vaca, tinha boi. Ô irmãos, ter um arado naquela época não era para qualquer um. Ele tinha um arado. E aí o profeta, Senhor, velhinho, falou assim, ei moço 40 anos de idade, careca, ei moço, vamos lá para o ministério? Ele disse, me dá só um minuto. Ele pegou o arado, quebrou o arado, fez um fogo, matou os bois que puxaram o arado, fez um churrasco, falou, tchau família, eu estou indo fazer a obra de Deus. E assim viveu Eliseu. Glória. Deus não quer que você viva sem nada, Ele quer que você viva desprendido. E eu vou te falar uma coisa, eu não sou profeta das nações, mas eu creio que Deus está levando a igreja a se desprender. E Deus tem falado no meu coração que ou será por bem ou será por mal. Ou a igreja aprenderá a depender do Senhor, ou a igreja dependerá do Senhor.
precisamos aprender a deixar Deus cuidar. Deixa Deus lidar com tudo, querido. Deixa Deus cuidar. Faça aquilo que Deus manda fazer, aquilo que Deus não manda, não faça. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. E fará tudo. Abre o teu mão e diz assim: confia em Deus. Confia em Deus. Fala de pé, por favor.